Bom dia agora, sim. Se não ligar, não funciona. Um bom dia especial às mamães presentes. Eu vou ficar orando por vocês, então eu gostaria de deixar registrado aqui meu parabéns às mamães, especial à minha esposa, que é uma super mamãe de 4, não é fácil, não é moleza, gente. A minha mamãe também vai assistir, mãe, te amo. Obrigado, mãe. Agora eu entendo muita coisa. Muito bem, gente. Nós vamos continuar nossa série, no livro de Atos. Então, quero convidá-los já a abrir as suas Bíblias aí, no capítulo 14 do livro de Atos. Atos 14. Então acompanhe comigo aí. Atos 14, do 8 até o 20. Diz assim então. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. E a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pelo tempo que já tivemos. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse tempo de exposição da Tua Palavra. Que o Senhor use, Senhor, esse tempo conforme a Tua vontade, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, abra nossa mente, os nossos corações, Pai, para receber a palavra que o Senhor tem para cada um de nós aqui, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor. É em Teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Muito bem, então, semana passada o Olavo falou sobre, no capítulo 13, sobre essa primeira viagem missionária, de Barnabé e de Paulo, onde eles foram oraram por eles, os enviaram, para essa primeira viagem missionária. E aí eles foram para Chipre, depois para Antioquia da Psídia, e ali eles falaram do Evangelho nas sinagogas, eram cidades onde havia muitos judeus, e eles foram para as sinagogas, então começaram a falar do Evangelho, ficaram por um tempo ali estabelecidos. E aí no final ali do capítulo 13, a gente começa a perceber que os judeus que não quiseram ouvir a mensagem do Evangelho trazida por Paulo e Barnabé começam a instigar as pessoas contra eles, a persegui-los. E aí então eles resolvem partir para outra cidade, eles não ficam ali dando bobeira, eles resolvem então partir para outra cidade, porque além de fugir dessa perseguição que se iniciava ali, eles também poderiam levar o Evangelho para outras cidades. E aí então no início do capítulo 14, eles chegam ali em Icônio e ficam por ali um tempo, onde nos é relatado que eles faziam alguns sinais e maravilhas, acompanhavam a sua pregação. E é importante a gente ressaltar que
os milagres, eles são uma comprovação dada por Deus, uma capacitação especial dada por Deus a Paulo e a Barnabé para dar mais peso ainda àquela mensagem que eles estavam trazendo naquele contexto todo. E ali em Icônio, então, há uma divisão. Algumas pessoas creem, muitas pessoas creem, pessoas que eram gentias, né, que não eram judaicas, e judeus também creem, mas muitas também não creem. E há uma divisão ali na cidade. E aí então Paulo e Barnabé começam mais do mesmo, né, a ser perseguidos de novo ali em Icônio. Começam a se juntar alguns judeus para tentar de alguma forma escorraçar eles da cidade. E aí então eles saem e vão então para Listra e depois para Derbe, que é o texto onde nós lemos agora. E é interessante a gente perceber, antes de nós entrarmos no texto, que aqui em Atos, Lucas traça um paralelo entre Pedro e Paulo. Então nós temos, por exemplo, Pedro cura o coxo da porta do templo, lembram? Nós trouxemos essa mensagem lá no capítulo 3 aqui de Atos. Pedro cura também uma pessoa que era paralítica. E Paulo restaura então esse paralítico, como nós lemos aqui em Listra. Pedro ressuscita Dorcas em Jope, lá no capítulo 9. E Paulo restaura Eutico, no capítulo 20, nós vamos chegar ainda lá na frente. Pedro foi liberto da prisão, no capítulo 12, e Paulo também, então, foi, lá no capítulo 16, também é liberto, né, da prisão de forma milagrosa, ação de Deus. Né? Então, Lucas vai fazendo esse paralelo entre Pedro e Paulo, até também porque era necessário dar mais peso a esse ministério apostólico de Paulo. Vocês lembram quando, antes da sua conversão, ele era um perseguidor da igreja, e a igreja no início teve muita dificuldade em aceitar esse apostolado, esse chamado, esse encontro de Paulo com Jesus. E então Lucas vai fazendo esse paralelo também como uma forma de assinar embaixo, né, sobre o apostolado de Paulo. Outros paralelos nós temos, né, Lucas relata esse aleijado lá no capítulo 3, né, da Porta Formosa, onde Pedro cura esse homem, e tem uma frase que ele usa dizendo que esse homem foi curado pela fé em Jesus. E aqui também, como nós lemos, Paulo olha para esse homem e vê que ele tem fé para ser curado. Então é uma série assim de paralelos aí que Lucas vai fazendo. Então, nós chegamos aqui no versículo 8. Então, lembra, né? Paulo e Barnabé foram para Chipre, Antioquia da Psídia, foram perseguidos, foram para Icônio, sempre falando de Jesus, pregando o Evangelho nas sinagogas. As cidades eram majoritariamente judaicas, né? Não havia muitos judeus. E o mesmo ciclo acontecia. Eles pregavam, começavam a ser perseguidos, e aí eles iam para outra cidade. Pregavam, ficavam um tempo ali e começavam a ser perseguidos e fugiam. E aí então eles chegam aqui em Listra e em Derbe, que é um pouquinho diferente, como a gente vai perceber, porque eles não vão pregar nas sinagogas. Eles vão falar em algum lugar público, porque essas cidades aqui provavelmente havia alguns judeus, mas não eram cidades judaicas, né? Eram cidades onde haviam mais gentios, pessoas que não conhecem, não eram judaicas, do que judeus propriamente dito, né? Então essa já é uma grande diferença. E aí então Paulo está ali ouvindo, falando do Evangelho. Supomos que eles estavam ali em algum lugar, um mercado público, algum lugar que havia ali já preparado para esse tipo de coisa, porque nos é relatado que este homem paralítico, ele costumava fazer isso, né? O texto dá uma ideia de que ele ficava ali sentado ouvindo quem fosse ali falar. E aí no versículo 2, Lucas escreve a condição desse homem, né, mais detalhadamente, e até ele prega uma frase idêntica à descrição daquele paralítico lá do capítulo 3 da Porta Formosa, que era aleijado desde o nascimento. É a mesma expressão, né, Lucas usa aqui para se referir a este homem. E aí Lucas narra aí brevemente que durante o ministério ali em Icônio, né, nos primeiros versículos ali, os apóstolos tinham feito muitas curas, né? Como eu falei, as curas acompanhavam para dar mais peso à pregação do Evangelho.
E aqui ele retrata de maneira plena, ele escolhe então, por algum motivo, né, inspirado pelo Espírito Santo, a relatar esta cura específica deste homem aqui em Listra. E ele contrasta então a severidade da situação desse homem que nunca havia andado, né? Ele era paralítico desde o nascimento, com a magnitude daquilo que Deus usou Paulo para fazer ali. E aí então ele ficava ali nesse lugar público, sentado, né? Provavelmente alguém carregava, ajudava ele a chegar até esse lugar, ficava ali, talvez mendigando, pedindo dinheiro para as pessoas que se encontravam, né? Porque ali provavelmente era um lugar onde várias pessoas falavam, pessoas mais conhecidas, pessoas menos conhecidas, então havia um movimento maior. E esse homem ficava ali, né? Provavelmente conseguindo ali, tentando conseguir algum tipo de esmola, algum sustento. E aí nesse lugar então Paulo prega o evangelho da salvação. E apesar de o povo falar a língua licaônica, né, Paulo pregava em grego e as pessoas conseguiam entender. Então eles também tinham essa influência do grego muito forte nessa cidade. E o paralítico está ouvindo o sermão de Paulo, né, está ali prestando atenção no sermão de Paulo. E aí Paulo nota este homem, por algum motivo ele nota esse homem olhando atentamente para a pregação que ele está fazendo. E outra vez aqui tem uma semelhança com o relato lá de Pedro no capítulo 3, porque lá diz que Pedro olhou, né, percebeu aquele homem, e aqui também nos é dito que Paulo olhou para esse homem, percebeu que esse homem estava ali, não sei se inspirado, né, talvez o Espírito Santo foi direcionando Paulo, talvez a expressão do homem ali olhando, né, com um rosto de atenção, de esperança, mas de alguma forma Paulo percebe que esse homem tem fé para ser curado. E aí então Paulo diz aí no versículo 10, levante-se, fala em alta voz, né, para todas as pessoas ouvir. Então levante-se, fique em pé. E com isso o homem dá um salto, se coloca de pé, se arruma, né, porque estava ali no chão sentado, em algum lugar sentado. E esse homem então está curado da sua paralisia que o acometia desde o seu nascimento. E aí então nós temos a resposta daquele povo todo ouvindo. Pensa que estavam uma quantidade muito maior de pessoas que nós estamos aqui reunidos, e esse homem que era paralítico então é curado no meio da pregação de Paulo. E aí nós temos então a resposta a partir do versículo 11 daquilo que Paulo fez. Os cidadãos então começaram a entrar em uma loucura coletiva, um êxtase coletivo, e aí começam a dizer que os deuses desceram até nós em forma humana e na própria língua. Então quer dizer que Paulo e Barnabé, no primeiro momento, eles não conseguem entender aquilo que o povo está dizendo, mas começa um burburinho. Os deuses desceram até nós em forma humana. E para nós não tem muito sentido eles falarem isso, quer dizer, tem sentido porque ele acabou de fazer um milagre, né? Mas tem uma história por trás do porquê que eles afirmam que Paulo e Barnabé são deuses que desceram até nós. Eles falam, no versículo 12, a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Havia naquela região uma lenda de que algum tempo atrás Zeus e Hermes vieram em forma humana até a cidade. Zeus e Hermes são deuses da mitologia grega, né? A quem chamam também o nome latino de Júpiter e Mercúrio. Então, se você até procurar essa história, você vai achar na internet aí. E havia a lenda de que então Zeus e Hermes haviam descido em forma humana naquela região, uma cidade, e foram procurar abrigo na casa das pessoas que moravam nessa cidade, mas ninguém queria hospedá-los, a não ser um casal de já uma idade já avançada, né, que acolheu então Hermes e Zeus. E Zeus, não sei se vocês sabem, mas Zeus era considerado o chefão dos deuses, né? Tinha Zeus e tinha os outros deuses ali. E Hermes era o mensageiro dos deuses. Então, é daí onde vem a palavra hermenêutica, por exemplo, que é
uma palavra que quer dizer assim, a gente interpretar alguma coisa. E então, para eles era muito real essa lenda, e a lenda dizia então que esse casal acolheu a Zeus e Hermes na sua casa, e como recompensa por ter feito isso, eles então transformam a casa desse casal de idosos em um templo, né, de adoração a eles, e os tornam esse casal como seus sacerdotes desse templo. Mas obviamente que essa recompensa não se estendeu a toda a cidade, o restante da cidade foi toda destruída por Zeus e por Hermes, porque eles não quiseram recebê-los, né, acolhê-los quando eles chegaram lá. Então, tendo isso em mente, aquele povo que estava ouvindo Paulo e Barnabé falando, dois homens ali, Paulo falando, Paulo faz um milagre. O que acontece com o povo? Zeus e Hermes estão aqui de novo. E esse cara fala muito bem, ele é o Hermes. O outro fica mais na dele ali, é o chefe, ele é Zeus. E nós não vamos fazer uma coisa que aquele povo fez, senão eles vão destruir a cidade. Nós vamos agora, então, acolhê-los muito bem. E aí começa aquele burburinho, e aí eles queriam, então, adorar Paulo e Barnabé. Então, a gente vai lendo ali no versículo 13, né? O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, e era muito comum que o templo ficasse logo na entrada da cidade, não ficava dentro, ficava, né, um pouco fora, mas na entrada da cidade. Então, o sacerdote de Zeus, talvez querendo aproveitar o momento, né? Agora chegou minha hora, Zeus está aqui, ou não sei se ele acreditava nisso, ou se ele queria só chamar o povo para o seu templo também, né? Ganhar alguns discípulos ali. Mas o motivo não importa, importa que ele foi lá para fora da cidade, começou a trazer bois, começou a enfeitar, né, com coroas de flores, porque eles queriam oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. A gente não sabe quanto tempo passou entre o milagre, entre começar o burburinho e entre o povo querer adorar então Paulo e Barnabé. Mas a questão é que deu um tempo ali para uma galera sair lá, começar a arrumar as coisas fora da cidade e depois querer voltar. E aí nós temos a reação da reação, né? Nós temos a reação do povo, e aí nós temos a partir do versículo 14 a reação de Paulo e Barnabé a essa tentativa do povo de adorá-los, né? E aparentemente ninguém conta para eles o que está acontecendo no primeiro momento, até que talvez alguém chegou e disse: Paulo, e Paulo estava lá falando, né? E o povo já começando a querer trazer os bois, as coisas lá para adorar eles. E alguém chegou e falou: olha, gente, o que está rolando aí é que os caras querem adorar vocês. Eles acham que vocês são Júpiter e Mercúrio, ou, né, Zeus e Hermes, e eles querem adorar vocês. E aí nós temos a reação a partir do versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E aqui nós precisamos observar algumas coisas sobre essa reação de Paulo e Barnabé. A primeira coisa são as roupas rasgadas, que é um símbolo de profundo incômodo emocional, perturbação emocional, pode ser de luto. Nesse caso aqui, eles ficam, talvez sem até saber como reagir, tamanho a contrariedade daquilo que o povo estava fazendo. Eles estão falando sobre o Deus vivo e o povo acha que eles são deuses e querem adorar, né? Na resposta, Paulo diz: a gente está falando justamente o contrário, a gente quer que vocês se afastem disso e se voltem para o Deus vivo e verdadeiro, e não façam esse tipo de coisa. Então, eles rasgam as suas roupas e vão para o meio do povo, porque eles ficam muito aborrecidos com isso que está acontecendo, ficam perturbados com isso que está acontecendo. Eles sabem que Deus é quem deve receber toda a honra e toda a glória, e não o mensageiro. Deus é quem é digno da honra e da glória. Na verdade, quando Pedro, sob as ordens de Deus, entrou lá na casa de Cornélio, lembra dessa mensagem, alguns domingos atrás? O centurião faz o quê? Quando Pedro entra na casa, se joga nos pés de Pedro e começa a adorar. E aí Pedro diz para ele: para,
Eu sou um homem como você. Só Deus é digno de ser adorado. Só Deus. Nem anjos, nem homens, nem ninguém. Somente Deus é que deve ser adorado. Porque os apóstolos sabiam o que tinha acontecido, por exemplo, no final do capítulo 12 ali de Atos. Lembra daquela mensagem que não me passaram na outra? Eu falei como tarefa de casa para vocês lerem o que tinha acontecido com o rei Agripa, ou Herodes Agripa. As pessoas começaram a querer adorar Herodes. Deus envia um anjo e ele é comido por vermes. É isso que acontece com quem tenta roubar a glória de Deus. Talvez não vai vir um anjo e comer de vermes, pode ser que sim, mas provavelmente não. Mas os apóstolos não queriam saber de receber glória ou honra nenhuma. Eles sabiam que digno de glória é somente a Deus e não aquele que está levando a mensagem. E aqui já fica um grande alerta para nós, quando nós estamos falando de Jesus para alguém, quando estamos conversando sobre a palavra com alguém, de não cair na tentação de querer receber adulação, de querer receber honra, glória ou qualquer coisa parecida no lugar de Deus. Mas somente a Deus toda a honra e toda a glória. Se Ele nos capacita a falar, foi Ele quem fez a boca. Se Ele nos faz falar com bem, foi Ele que nos capacitou a fazer isso, que nos deu cego para constituirmos os raciocínios e expormos isso através de nossa boca. Se Deus não quiser e Deus não fizer, a gente não vai conseguir, não vai fazer. Então toda a honra deve ser dada a Deus. Muito cuidado com essa tentação de receber adulação, receber algum tipo de honra, de glória no lugar de Deus. Então eles foram pregar o Evangelho para as pessoas. E lembra que eu falei no início, essa é uma cidade em que não havia, a princípio, uma sinagoga para que eles fossem lá ensinar. E estão nesse mercado público. E eles simplesmente pervertem a mensagem que Paulo e Barnabé estavam levando. Começam a adorar o mensageiro no lugar da mensagem. E como nós temos visto isso nos nossos dias hoje, pessoas que são adoradas ao invés de levarem as pessoas a adorar a Deus. Pessoas que são popstars, gospel, pessoas que são super famosas, intocáveis, como qualquer outro artista que não é cristão por aí, e várias pessoas se ajoelhando e adorando, porque se a pessoa famosa disse isso, então isso é verdade. Muito cuidado, gente, tanto em receber quanto em dar a honra e a glória que não é dada a mais ninguém, não deve ser dada a mais ninguém a não ser a Deus. Então, outra consideração a respeito dessa reação de Paulo e de Barnabé é que eles falam que são homens semelhantes. Versículo 15: nós somos homens, somos humanos como vocês, pare com essa loucura. Nós somos homens simples, normais como vocês. Eles vão para o meio da multidão e começam a gritar desesperadamente porque eles não querem esse tipo de coisa. Eles não perdem tempo e vão direto ao cerne da questão daquilo que movia toda essa comoção popular ali, porque o povo quer oferecer sacrifícios. Eles querem fazer isso porque são um povo idólatra. E Paulo está dizendo, parem com isso. A gente é pessoa normal, pessoas comuns. Somos pessoas comuns, normais, como vocês. E aí então Paulo começa a argumentar, nós pregamos o Evangelho a vocês. Estamos trazendo as boas novas, no versículo 15, ali na metade do versículo 15. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo justamente para vocês se afastarem dos ídolos e se voltarem para o Deus vivo. Não viram nada do que a gente estava falando ali? Vocês agora estão fazendo o caminho contrário, querem se voltar de novo para os ídolos, continuar adorando os falsos deuses. Nós não somos deuses, somos humanos. Se afastem dessas coisas vãs. É o que Paulo fala para aquele povo lá. Então, num sentido, os apóstolos ensinam esses gentios, acerca da origem do mundo, e percebam que é uma estratégia diferente de evangelismo aqui de Paulo, porque para os judeus das sinagogas Paulo fala da história de Israel, e aí então ele apresenta o evangelho. Como esse povo aqui não está nem aí para a história do povo de Israel,
Paulo vai por outro caminho, ele fala sobre a criação, sobre como Deus é quem fez todas as coisas. Ainda no versículo 15, se volta para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Deus é o Criador de todas as coisas. Paulo vai por outro caminho para apresentar o Evangelho. E aqui já tem uma lição importante para nós também, de prestarmos atenção a quem nós estamos falando de Jesus. Não adaptar a mensagem, mas adaptar a forma como vamos expor essa mensagem. Porque talvez aquilo que vai funcionar para uma pessoa que é ateu, por exemplo, não vai funcionar para uma pessoa que é dedicada ao espiritismo. Vão ser argumentos diferentes sobre a mesma verdade. E Paulo, então, ele se adequou à cultura ali no sentido de expor a verdade da palavra. A verdade continua sendo a mesma, e é uma só. Mas a forma como a gente pode expor isso pode ser bem diferente e talvez vai ter um impacto muito maior se a gente se adequar a essas coisas aqui. Então, os apóstolos desafiam o povo a se voltar de seus ídolos para Deus, o Deus vivo, a conhecer esse Deus, a se converter a esse Deus que deu a própria vida para morrer por eles. Se eles se virarem as costas aos ídolos que são vãs, coisas vãs, eles devem então se voltar a Deus que criou o céu, a terra e o mar. É muito maior do que esses falsos deuses aí que eles estão adorando. E aí no versículo 16, Paulo parece responder uma pergunta que não foi feita, né? No versículo 16, Paulo começa a argumentar uma pergunta que talvez ele já se antecipou que aquele povo ali, licaônio, ia fazer. De por que Deus não se revelou para nós? Ele se revelou ao povo de Israel, mas por que Ele não se revelou para nós? A gente não sabia disso. A gente estava adorando os falsos deuses aqui, mas porque a gente não sabia que o Deus vivo, que criou o céu, a terra e o mar, queria se relacionar com a gente. Por que esse Deus não se revelou a nós? Isso seria uma pergunta coerente, não é? Não acho? Talvez você vai enfrentar essa pergunta. Por que Deus não se revelou ao povo X? Por que Deus não se revelou a mim? E aí Paulo então responde essa pergunta, né? Se antecipa e responde. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Paulo está dizendo que Deus permitiu que os povos fossem entregues ao pecado. E ele nem cita o povo de Israel, que sempre foi o povo a quem Deus tratou diretamente. Ele fala como se todos os povos tivessem sido entregues ao pecado, porque foi o que Deus fez. Mas Deus nunca esteve aquém ou sem saber o que acontecia com esses povos. Paulo continua no seu argumento. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Ou seja, Deus se revelou a vocês. Deus se revelou a todos os povos. Como que Deus fez isso? Mostrou sua bondade. 3 coisas que Paulo vai falar aqui. Primeiro, Deus mostrou a sua bondade. Como? Dando-lhes chuva no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura. A outra coisa que Deus faz, então, demonstra a bondade, concede os benefícios, a chuva no tempo certo. Quem de nós pode controlar o clima? A gente, aquelas conversas de elevador, de corredor, né? O tempo está louco, né? Agora a gente não tem mais inverno nem verão, não tem mais outono, não tem mais outono nem primavera, é inverno e verão direto. Em Caxias do Sul nós temos 10 meses de inverno e 2 de verão, e a gente fica conversando sobre isso, porque de fato, gente, nós estamos à mercê do tempo. Nós não temos controle absoluto nenhum. E Paulo está dizendo, olha, Deus é bom, Ele se revelou a vocês com bondade, mostrou isso dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo. Quem de nós pode fazer a semente germinar? Quem de nós pode fazer o fruto surgir? Ninguém de nós pode fazer isso. Estamos à mercê de Deus, como o povo ali de Listra estava também. E Paulo continua então. Deus sustento com fartura. Deus se revela também oferecendo alimento. Deus abre as suas mãos aos homens e aos animais sem relutância. Jesus vai falar sobre isso, dizendo que Deus veste o lírio do campo, Deus alimenta as aves do céu. É Ele que faz acontecer tudo isso. Então Deus se revelou a vocês também através da oferta de alimento, e Deus dá isso a todos. Salmo 145, 9 vai dizer assim, que o Senhor é bom para todos. Jesus, no Novo Testamento,
Pode dizer que o sol nasce sobre bons e maus, e que a chuva cai sobre justos e injustos. A graça comum de Deus permite que a gente, inclusive, experimente a alegria, que é o terceiro argumento de Paulo, dizendo: sustento com fartura e um coração cheio de alegria, corações alegres. É possível que uma pessoa que não conhece a Cristo experimente a alegria pela graça comum de Deus. Não a verdadeira alegria que é Jesus, que é uma pessoa, mas uma certa alegria no seu trabalho, com a colheita do campo, no caso deles. Deus permite que essas coisas aconteçam. As pessoas que não conhecem Jesus não vivem chorando por ele. Não todas. Né? Pela graça comum de Deus. É isso que Paulo está argumentando. Deus se revelou a vocês, não talvez da mesma forma como o povo de Israel, mas Deus se revelou a vocês através dessas coisas aqui. Então os licaônicos devem reconhecer, Paulo está dizendo, vocês têm que reconhecer que vocês dependem de Deus, mesmo sem querer conhecer esse Deus. Vocês dependem. Se Deus não fizer a chuva cair, a planta nascer, vocês não têm o que fazer. E aí então, no versículo 18, nós percebemos que mesmo assim, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Ainda assim, Paulo argumentando, dizendo: gente, vocês estão loucos, estão fazendo o contrário do que a gente mandou vocês fazer. Ainda assim tiveram dificuldades ali, talvez tentando terminar o negócio antes de começar, né? Tentando parar com esse sacrifício antes de ele começar. Mas tiveram dificuldades para fazer isso. Então, algum tempo se passa, nós não sabemos quanto tempo se passa, e aí nós temos uma mudança, né, naquilo que Lucas estava dizendo aqui. Nós temos uma revolta agora contra Paulo, principalmente, que nos é descrita aqui. Então, quando Paulo e Barnabé fugiram lá de Antioquia da Psídia, saíram de Icônio também, foram até Listra, eles estavam buscando também uma proteção daqueles judeus lá de Chipre, né, de Antioquia da Psídia, que começaram a persegui-los. E eles então foram saindo dessas cidades, indo para outras também por causa de proteção. Mas eram cidades relativamente próximas, né? E as notícias iam chegando de que esses dois continuavam ensinando sobre Jesus, falando sobre Jesus, ensinando sobre o Evangelho. E o ódio desses judeus contra Paulo, contra Barnabé, era tão grande, então, que eles decidem sair dessas cidades e ir até ali Listra, mais ou menos 160 quilômetros de distância. Gente, 160 quilômetros na época em que eles viviam era longe para Dedéu. E eles: não, nós vamos lá dar cabo desses homens. Não é possível. Nós vamos até lá, vamos pegar esses cabras aí, vamos dar um jeito neles. E foram até lá. Então, alguns judeus, versículo 19, chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. O mesmo povo, não sei se você se perguntou isso agora quando leu, o mesmo povo que queria fazer um sacrifício a Paulo e Barnabé, com a chegada desses judeus de fora, fazem o quê? Apedrejam Paulo, a ponto de eles acharem que estava morto. Então não foi assim uma pedrada, foi a ponto de Paulo apagar, né? E eles pensaram que ele estava morto, arrastaram ele para fora da cidade. Então o apedrejamento ocorreu dentro da cidade, arrastaram fora Paulo e então deixaram lá, não iam nem enterrar Paulo, deixaram ele lá na entrada da cidade. Talvez para os discípulos, né, que a gente percebe aqui que se juntaram discípulos, né, no versículo 20, então já tinham discípulos ali estabelecidos, talvez para os discípulos darem um jeito no corpo de Paulo. E aí a gente fica pensando, como que pode o povo, essa multidão, virar de um extremo para o outro? O primeiro quer adorar, e aí de repente eles querem apedrejar. Mas isso não é tão estranho assim, se a gente olhar para a Bíblia como um todo. Nós temos diversos momentos em que a multidão, num momento, quer adorar, em outro momento quer matar, né? Então a gente lembra quando Jesus estava ensinando, lá logo no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, as pessoas ficam admiradas com o que Jesus está ensinando, e logo na sequência eles querem jogar Jesus no precipício. As pessoas que gritavam Hosana, Hosana,
quando Jesus entra, né, em Jerusalém, montado no burrinho, num domingo de Ramos, na sexta-feira estávamos gritando o que para Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Então, não é tão estranho assim o povo mudar de opinião, de ser levado a fazer algumas coisas que a gente, olhando friamente, não vivendo a situação, acha estranho. Então, o fato é que Paulo experimenta aquilo que ele assinou embaixo ao ser feito com Estevão. E Paulo, então, é apedrejado, mas Deus poupa a vida de Paulo. E, de alguma forma, Paulo levanta. E o que Paulo faz? Vaza da cidade, né? Monta no primeiro cavalo que ele achou ali, o Uber Horse. E vaza. Não. Paulo, talvez ainda meio querendo uma pedrada na cabeça. Ele levanta e entra de novo na cidade. Ele entra na cidade onde ele acabou de ser apedrejado. E aí eu fico pensando, gente, quando nós estamos falando de Jesus, a gente começa a experimentar alguma dificuldade que não chega nem perto de ser apedrejado, a gente já desanima, né? A gente já fica triste, a gente já não sei falar, não tem jeito para isso, essa pessoa não quer saber. Eu fico olhando para as dificuldades, e nós temos aqui dois extremos de dificuldades, e por isso eu quero trazer algumas aplicações práticas aqui para nós, depois de ver tudo isso aqui, para não ficar só na teoria, né, no conhecimento. A gente tem dois extremos aqui. Primeiro, o povo quer adorar Paulo e Barnabé, e essa é uma tentação que nós também podemos cair, de ser adorado, de ser adulado, né, de ter puxa-saco para tudo que é lado. Nós podemos cair nessa armadilha também, ou de estar do outro lado da moeda, de adorarmos pessoas, de termos pessoas como inacessíveis, semideuses, seja na rede social, seja pessoalmente, né, em pessoas em que essa pessoa fala é lei. Podemos estar dos dois lados dessa moeda. De outro lado, nós temos a dificuldade de ser perseguido, de ser apedrejado, no caso de Paulo, e nós olhando para a vida desses homens, nem um caso, nem outro caso, eles desistem de cumprir a sua missão. Permanecem firmes. Nem na hora da adulação, nem na hora da dificuldade, eles desistem de fazer aquilo que Deus os tinha chamado para fazer. E eu e você temos exatamente a mesma missão de Paulo e de Barnabé, e de todos os apóstolos, de todos os cristãos, que é de falar do Evangelho, das boas novas de Jesus às pessoas que não conhecem. Essa viagem missionária de Paulo e Barnabé, talvez eles tenham planejado um caminho, e talvez Deus os levou por outro caminho, através da perseguição, através desses apedrejamentos, dessas coisas, porque Deus queria que o Evangelho fosse espalhado, e Deus continua querendo que o seu Evangelho seja espalhado. E agora nós somos os Paulos e os Barnabés que Deus quer usar como seu instrumento. E aí, a pergunta é, você tem testemunhado de Jesus para as pessoas? Você tem falado corajosamente, apesar talvez das pedradas que você vai levar, que não chegam nem perto da dor de uma pedrada física, né? Mas talvez você vai levar algumas pedradas no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver, ao falar da verdade do Evangelho. O Evangelho, gente, não vai ser bem aceito. Não vai ser bem aceito. O Evangelho ele divide. Aconteceu aqui em Icônio, por exemplo, a população foi dividida entre os que creem e os que não creem. E aqueles que não creem geralmente vão rechaçar você. E vão, se puderem, te humilhar. E vão, se puderem, te ridicularizar. E vão tirar o seu crédito. Porque esse mundo jaz no maligno. E a nossa luta não é contra homem nenhum. Mas é uma batalha espiritual. Nós não podemos esquecer que o nosso inimigo vai usar as pessoas para nos atingir também. E talvez para nos dar umas pedradas, às vezes, talvez até mais doloridas do que uma pedrada física, que logo pode sarar. Mas às vezes a gente vai ter machucado causados por outras pessoas que vão permanecer para a vida toda. O próprio Paulo vai dizer mais para frente que traz no corpo as marcas de Cristo, de ser um discípulo de Jesus. Muito provavelmente se refere também a esse apedrejamento.
E eu e você também vamos carregar as nossas marcas. Talvez não tão externas, mas internas. E a palavra de incentivo que eu quero dar a você é: não se deixe amedrontar pelas circunstâncias. Fale corajosamente, fale sem vergonha de Jesus. Porque talvez o nosso maior inimigo ao evangelizar vai ser o nosso próprio ego, o medo que nós temos de falar sobre Jesus e ser ridicularizado, e ser tido como um mente fechada, que vive há 1000 anos atrás, e etc, etc. O nosso maior inimigo talvez vai ser o nosso próprio coração, o nosso próprio ego, né? De não querer ser machucado, de não querer ser tido como o crente bobão que acredita num negócio tão antigo quanto a palavra de Deus. Mas nós sabemos que essa não é a verdade. Nós sabemos que nós conhecemos a verdade. E nós sabemos que é essa verdade que vai libertar. E eu e você somos agentes que Deus quer usar. Nós temos o privilégio. Eu já brinquei aqui outra vez. Deus podia ter mandado anjo, né? Deus podia ter feito várias coisas diferentes. Deus, você pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele quis usar e dar esse privilégio do evangelismo a mim e a você. De levar uma pessoa até o encontro pessoal com Jesus. E eu sei que vocês ficaram ansiosos, nervosos durante essa mensagem, porque eu não falei a rima, né? Eu sei que vocês estavam nervosos, já esperando se ia ter ou se não ia ter, aquela expectativa. Eu senti daqui a expectativa. Gente, eu fiz, para a gente tentar amarrar tudo isso numa frase só, que é o seguinte: somente o Deus verdadeiro devemos adorar. Certo? É isso que Paulo está ensinando, tá? E corajosamente proclamar, mesmo que a nossa própria vida isso possa custar. Amém? Amém? Foi bem, mas foi bem. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque daí as outras quer dizer que não foi bom. Vamos orar, gente? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, esse relato, Senhor, de como o Senhor usou a Barnabé e Paulo em contextos tão diferentes, Pai, em circunstâncias tão diferentes. E obrigado porque isso nos encoraja, Senhor, a fazermos o mesmo. Que este relato que nós estudamos nessa manhã, Pai, seja usado pelo Teu Espírito Santo em nós para produzir frutos e que a gente tenha coragem, Senhor, de falar de Jesus. Que as pessoas nos conheçam, Pai, muito mais pelo nosso amor a Ti do que por nossa posição política, nosso time de futebol. Que a gente possa ser conhecido como pessoas que Te amam, pessoas que falam da Tua verdade, doa quem doer, em circunstâncias que talvez sejam desfavoráveis a nós. Mas nós precisamos, Senhor, da Tua capacitação para fazer isso. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir, Pai. Então nos enche, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que a gente corajosamente, Pai, proclame o Teu Evangelho. A exemplo de Paulo, de Barnabé, de tantos outros homens que o Senhor usou durante a história para espalhar as boas novas da salvação nesse mundo tão necessitado, Senhor, do Teu Evangelho. Então usa, Senhor, a cada um de nós, que sejamos agentes, Pai, de levar luz, de ser sal, de ser, de dar tempero, Pai, ao contexto que nós estamos inseridos. Usa, Senhor, cada um de nós, conforme a Tua vontade, Pai. E que o Senhor, desde já, vai colocando na nossa mente, Pai, as oportunidades, as pessoas que estão ao nosso redor, que o Senhor quer que a gente fale a Teu respeito, do Teu Evangelho. Que talvez hoje mesmo, Senhor, no almoço, Dia das Mães, talvez vão ter pessoas que não Te conhecem. Que a gente aproveite cada oportunidade, Senhor, para falar das boas novas de Cristo. Porque é isso que vale a pena, Senhor. É isso que o Senhor nos chamou também para fazer. A termos uma vida que Te glorifique em todas as coisas e falarmos do Teu Evangelho a todas as pessoas. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Abençoa, Pai, mais uma vez, a vida de cada mamãe presente aqui, Senhor. Abençoa aquelas também que não puderam vir. Abençoa, Senhor, a nossa semana, nosso domingo, conforme a Tua vontade, Senhor. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Muito bem, então, nós ficamos por aqui. Um bom domingo de mães para todos nós. Que Deus nos abençoe e até semana que vem, se Ele permitir.